nós paramos aí, né, no verso 4 de Apocalipse, chegamos ali no segundo selo, ou segundo cavalo. O primeiro era, né, branco, que representa o anticristo. O segundo cavalo aí, o vermelho, representa a guerra aí. Só vamos ler Isaías 27:1, falando de guerra, e esse tempo nosso aí, parece que agora está acalmando de novo. Não que não esteja tendo guerra, né? A guerra ali na Chechênia continua, na região da Ucrânia continua. Às vezes uma ou outra guerra ela diminui de propaganda, na verdade, né? Eles só deixam de falar. As pessoas continuam morrendo, mas acho que a mídia fala, já falamos muito nisso, já não está dando ibope, então ele escolhe um outro. Infelizmente, isso é natural da mídia, mas não que a guerra deixe de existir. Né? As milícias, né, lá na África, ISIS, Boko Haram, Irmandade Islâmica, Estado Islâmico, né, o Hamas, Hezbollah, todo esse povo continua armando aí, né? Mas Isaías 27, verso 1, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada grande e forte o dragão, a serpente veloz, e o dragão, a serpente sinuosa, e matará o monstro, né? Falando sobre Satanás. A palavra serpente vem do hebraico, é a mesma palavra usada para serafins, serpente. Ela é usada para serafins, né? A tamanha era a autoridade ali de Lúcifer no céu antes da queda, né? Ele era comparado ali a um dos quatro seres viventes. E depois, com a queda, ele ele traz aí, né, essa nomenclatura que tenta ostentar ainda a glória que um dia ele viveu no céu. Eu acho que hoje a batalha dele é mais de ódio, de ira pela humanidade, do que reconhecer que ele perdeu tudo. É aquele negócio, eu vou para o inferno, vou levar o maior número de pessoas que eu puder, né? Matará o monstro que está no mar. Lembrando que quando Deus manda o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, o nome do demônio que conduzia o Mar Vermelho era Raabe, que foi o nome da prostituta quando entra em Jericó. Israel entra em Jericó, a primeira pessoa que ele vai encontrar é Raabe, e ela diz que nós, né, ouvimos e nosso coração está desfalecido, porque imagine, foram 40 anos no deserto, 40 anos que eles ouviam a história do povo de Israel e quanto Deus tinha feito os milagres. Então, as pessoas que não eram judeus acreditavam mais no poder de Deus do que o próprio judeu ali no deserto, murmurando, reclamando. E isso não serve de alerta, porque muitas vezes um incrédulo às vezes acredita mais no poder de Deus do que os próprios filhos dele, às vezes, né? Cristão às vezes murmura, reclama, né? Nós às vezes damos ouvido para o diabo numa reclamação desnecessária, e esse é o papel, né, que Satanás faz. Então vamos lá, nós temos a espada de Jesus aí, e Isaías 34, verso 5, vamos lá para Isaías 34, verso 5, Isaías ainda 34, verso 5, olha só. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo desce sobre Edom. Edom é aí a descendência, né, de Esaú, e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada na gordura,
e do sangue de cordeiro de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, em grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com touros. A sua terra se embriagará de sangue, e seu pó se tornará fértil como a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada para todo sempre, ninguém passará por ela. Né? Essa palavra contra a região de Edom, né, os edomitas, era por causa que o povo de Israel precisava entrar, passar por um lado durante o cativeiro e eles não permitiram. E pior, quando Babilônia invadiu Israel, Edom, né, os edomitas, eles permitiram a entrada e se aproveitaram dos babilônicos para roubar, para matar, para estuprar, sobre o povo de Israel. Então Deus viu essa maldade no coração dos edomitas e ela não ia passar de graça. Né? Deus não permite isso. A palavra de Deus, ainda em Provérbios, diz que não se alegre com a queda do seu irmão, pois Deus, né, do seu, não é do seu irmão, do seu inimigo, não se alegre com a queda do seu inimigo, porque Deus olhará e não verá com bons olhos e tirar, né, a mão do inimigo. Então, assim, Deus não olhou com bons olhos o que os edomitas fizeram, e por isso eles iam pagar um preço. Então, toda a palavra de Deus, ela tem uma ação local, real, e tem uma ação profética. Isso é bem legal, porque por que Deus permitiu que escrevesse a Bíblia? Para que nós tivéssemos essas profecias. Ele contava não só a história de um povo, que é o povo de Israel, mas também profetizava sobre toda a humanidade o que deveria acontecer. Ainda em Isaías 46, verso 10, vamos lá para Isaías 46, verso 10, falando ainda da grande espada, Isaías 46, o verso 10. Né? Então, verso 10 agora. Isaías é bem legal. Isaías e Romanos no Novo Testamento são livros assim que você tem tudo que precisa. Acho que Isaías é muito completo, ele tem a Bíblia inteira nele, e Romanos tem a questão da legitimidade da salvação. E então, assim, dois livros que vale a pena memorizar. Que desde o princípio, todos valem, né? Lógico, que desde o princípio anúncio, que desde o princípio anúncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederem, que digo o meu conselho, permanecerá de pé e farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o Oriente e uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também cumprirei, tomei esse propósito, também executarei. Então, assim, Deus tem chamado, uma vez eu vi numa pesquisa que essas aves de rapina, antigamente botava de 1 a 2 ovos, e a partir da década de 70, 80, elas têm botado aí de 3 a 4 ovos, né? Algumas aves de rapina, porque vai ter muita comida, ou seja, muita morte aí que nós vamos, infelizmente, é, nós não, porque eu creio que a igreja vai ser arrebatada, mas quem estiver aqui vai ser andar na rua e ver muitos corpos, né? Vai ser pior do que um estádio de guerra. Vai ser também, né? Lógico, mas assim, muitas pessoas vão morrer. Vai ser algo
que era comum no passado, né? Na antiguidade, na Idade Média, as pessoas não tinham mais nem valor com aqueles que morriam, de tanto que eles viam essa questão da morte, então eles lidavam até com certo, não é descaso, eles andavam até com certo, era comum essa questão da morte. E Isaías 47, verso 6, vamos ainda em Isaías 47, verso 6. Então vamos lá. Ó. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança, né, Deus falando, e entreguei na tua mão. Porém, não me usaste com ela de misericórdia. Até sobre os velhos fizeste muito pesado teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre. Falando aí da Babilônia, né? Até agora não tomaste a sério essas coisas, nem te lembraste do teu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada aos prazeres que habitas, segura, que dizes contigo mesmo, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos, mas ambas essas coisas virão sobre ti, no momento, e no mesmo dia a perda dos filhos e viúvas virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e a abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja a tua sabedoria, a tua ciência. Isso te fez desviar desde contigo mesmo. Eu só, e além de mim não há outro. Pelo que sobre ti virá o mal, né? E por encantamentos, opa, isso, não saberás conjurar tal calamidade sobre ti, e qual por expiação não poderá livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação, como nunca imagine. Então, esse texto aí, né, de Isaías, e é bem legal, por quê? Porque a espada de Deus ela é assim, Deus tem um propósito desde lá na antiguidade. Ele falava com cada um e dizia o que cada nação deveria fazer. O problema é que as nações acabavam sendo muito maldosas, né, naquilo que faziam, em especial Babilônia. Babilônia ela tinha autoridade de Deus, a permissão de Deus, assim como foi o Egito, assim como foi a Síria, de disciplinar Israel. Até aí tudo bem. Eles iam lá, derribava, destruía, queimava, prendia as pessoas como escravos. Mas o requinte de maldade, Deus não se agrada disso. Por quê? Eles violentavam as mulheres, eles usavam de feitiçaria, eles matavam as pessoas por nada, não eram nem soldados, só pelo prazer da maldade, da violência, eram muito cruéis. Então, essa questão da crueldade, né, às vezes a gente olha, nos dias de hoje, alguns que têm autoridade, esse é o papel da pessoa, mas as pessoas às vezes têm um requinte de crueldade, né? Às vezes policiais que se aproveitam da autoridade que têm, ou qualquer pessoa que exerce algum tipo de autoridade e vê uma pessoa necessitada ou alguém que está lá é, é, que está debaixo da autoridade, de vez de tratar com um certo, vamos dizer, profissionalismo, age assim com desdém, com maldade até às vezes. E Deus não se agrada disso. Isso é muito importante porque as pessoas esquecem isso. É, toda autoridade é dada por Deus, mas quando essa autoridade ela é usada de forma a negligenciar aquilo pelo qual o propósito de Deus foi realizado na vida dela, Deus não vai fazer vista grossa, ele vai cobrar, e a cobrança dele é muito cara. É. Então, Isaías fala da espada, Ezequiel, vamos para Ezequiel 21:3, né? Isso é importante. Todos esses textos, depois você pode ler em Isaías, ele vai, Ezequiel também vai falar de Tiro, de Sidom, ele vai, Ezequiel também é bem legal,
Porque, ó, diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei no meio de ti tanto o justo como o perverso. O problema é esse, né? Que quando o perverso reina, até o justo padece, porque hei de eliminar no meio de ti o justo e o perverso. E a minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul ao norte. E saberão todos os homens que eu sou. Tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira. Aí ele continua, né? Suspira, isso aí. À vista dele, suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem por que suspiras tu, então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia, e todos os joelhos se desfalecem. Em água, eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor sempre vem. Em Nínive é bem legal, né? Porque quando Jonas vai pregar em Nínive, o povo se converte. E aí diz a história, Nínive foi destruída porque havia uma profecia sobre ela. Mas 100 anos depois, se eu não me engano, 120 ou 140 anos depois, Nínive foi destruída depois que Jonas passou por lá. Ela se esqueceu. O Egito também, né? O Egito foi destruído 400 anos depois que José do Egito passou por ele, né? Pelo próprio povo de Israel, que saiu e Deus destruiu. Então, assim, não é uma questão que Israel não fez nada, Deus fez tudo, as 10 pragas do Egito, destruiu o Egito. É isso que a humanidade não entende, e até o cristão às vezes não entende. Deus não precisa de nós, nunca precisou para nada, né? O que ele quer é que nós possamos conquistar um galardão. E para isso a gente pode orar, pode clamar, pode buscar o Senhor, né? E isso é o mais importante, isso é o mais legal. Então, que a cada dia, né, possamos estar aí na presença do Senhor, buscando esse direcionamento. Então, vamos lá. Terceiro selo, Apocalipse, capítulo 6, verso 5. E agora nós vamos lá, né, outro cavalo que surge. Ó, quando abrir o terceiro selo, ouvir o terceiro ser vivente, que não fala qual, a gente já sabe que tem quatro, depois alguns vão se repetir. Vem, então vi e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com a balança na mão. Então, assim, esse cavalo que surge aí, né, o cavalo preto aí, Apocalipse 6, 5, faz esse é legal. Vamos para Apocalipse 14, 9, 11. Ele tem um paralelo aí, né? Bem legal. Apocalipse 14, verso 9 e 11. Né? Ah, o verso 9. Segui a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e se atormenta, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. Né? Então aí a balança de Deus, né? O julgamento de Deus. O terceiro ser vivente, ele fala sobre esse cavalo preto aí, né? E ele tem essa balança na mão. Vamos lá para Zacarias 6, verso 2. Zacarias 6, verso 2. Vamos lá. Zacarias é bem profético também. Ele traz todos esses textos aí. A gente tinha que ir construindo, né? Então, pedaço. No primeiro carro, os cavaleiros eram vermelhos. No segundo, preto. E o cavalo preto, isso aí. Então, eu tenho mais de um cavalo. No terceiro, brancos. E no quarto, baixos. Todos esses eram fortes. Então, assim, parece que tem um chefe mor lá,
que sai do céu e os outros aqui, né? E aí ele continua explicando aí, ó. Ah, então perguntei ao anjo. Legal de Zacarias é que ele pergunta e tem resposta, né? Daniel demorou mais um pouquinho. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor. Ó, mesmo os cavaleiros lá, de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Ou seja, aí eu vou ter agora, e é bem triste, né? Essa questão da fome. Também tem a guerra no sul e aí no norte aí a fome. Os brancos, após eles, são os baios, para o sul, as doenças, enfermidades. E saem os cavalos fortes, forcejando por andar avante para, e aí ele continua, né? Para percorrerem a terra. O Senhor diz: ide, percorrei a terra. Percorri a terra, e me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Então ali eu tenho ali a terra do norte, tem reforma protestante, eu tenho o evangelho, que ele é em grande maioria, né? Agora que está mudando, né? O hemisfério sul estava crescendo, né? Mas também parece que deu uma estagnada aí, né? Tanto na América como na África. Sinal que a gente precisa voltar a evangelizar isso. Na verdade, nunca deveríamos ter deixado de evangelizar, mas, né? É importante isso. Então, nós temos esses cavalos que saem com seus cavaleiros e eles vêm saindo para vencer. E aí vem trazendo a guerra, a fome, as doenças, né? Vem trazendo aí o juízo de Deus. Ezequiel capítulo 4, verso 16. É só lembrar, Ezequiel 4,16, que cada desses anjos que sai da presença de Deus, e a gente vê alguns são os demônios também, que Deus ordena, não que esteja na presença de Deus, alguns estão no trono, outros não, né? No caso desses cavaleiros, os serafins que falavam, Deus ordenou e os serafins, né, falavam, porque a santidade de Deus é algo tremendo, né? E assim, eu acho, e se ele abrir a boca perto de alguém que está contaminado, né, já era, não sobrevive, não importa se é anjo ou demônio, está contaminado, já era. Né? Ezequiel 4, verso 16, disse-me ainda, o filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade, beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará pão e água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. É isso que acontece nos nossos dias. Aconteceu em Israel, né? Eu vejo que o diabo faz. As pessoas, cada vez o dinheiro vale menos, né? Nós temos essa questão das classes. Quem tem muito, e quem tem pouco, tem muito pouco, né? A gente vê que essa divisão de classes é um problema muito sério. Deus tinha um plano, pena que o homem se deixou sucumbir, né? Quando a gente olha para Israel, como Deus fazia divisão de terras, como Deus permitia a herança, né? Como ele desenvolve, temos kibbutz hoje em Israel, é bem isso que Deus gostaria, né? Nos assentamentos. Talvez não da forma como tem sido feito, mas o propósito era aquele lá. E aí, o que vai acontecer? Uma estratégia de Satanás é que para o homem genérico, né, não sair da iniquidade, é assim, trabalha, casa, estuda, casa, e no final de semana está tão cansado, ou quando muito vai, alguns vão para umas baladinhas, outros ficam nos streams da vida,
Então ele passa a vida sem perceber e a iniquidade continua, né? Há um tormento na vida de muitos foi a pandemia, que muitos ficavam o dia inteiro trancados em casa, né? E aí eles tinham essa dificuldade, né? De se alinhar com Deus, acabavam se alinhando com o que não devia, infelizmente, né? Então, assim, o diabo ele é muito astuto. Então Deus já vai falando, vai colocando na balança aí a justiça, o peso, né? Ele já olha assim, mas é algo que precisa estar atento aí. Vamos para Gênesis capítulo 41, verso 49. Gênesis 41, 49. E aí sempre fala da descendência de Jacó, né? 41, verso 9. Vamos lá, ó. Verso 9, 49, desculpa. 41, 49. Vamos lá. 41, 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder conta, porque ia além das medidas, né? Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, né? José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E depois de 7 anos de abundância, houve no Egito uma grande fome. Aí a gente já sabe a história, né? Durante 7 anos, fartura, depois mais 7 de fome. José fez o Egito prosperar, né? O Egito cresceu por causa de José, né? Por causa de Deus, e usou José como canal aí da bênção no Egito. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Tudo que nós tocarmos prosperará. Isso é fato. Mas José ele não se preocupou com o passado. O nosso passado ele existe, mas nós temos que viver aí um Manassés. Deus nos fez esquecer o tempo de aflição, da angústia, do medo, do prejuízo, né? O nosso Manassés tem que nascer no nosso coração. E o nosso Efraim, porque uma vez que nasce no nosso coração, logo depois vem a prosperidade. Então, é bem legal isso, porque Esaú, o que vai acontecer com Esaú? Quando Jacó trai ele, engana ele por 2 vezes, né? A primeira vez ainda é discutível, mas a segunda, Jacó realmente enganou na caruda lá, né? Passou a perna no pai, na mãe. Havia aprovação da mãe, né? Lógico. Mas do pai, ele enganou o pai e o irmão mais velho, o primogênito. Mas é legal porque quando ele volta da terra dos pais, dos parentes de Rebeca, né? Com Raquel e Lia e as servas dela, Jacó ele teve uma visão com um anjo, ele luta com um anjo e, e alguma coisa aconteceu que Esaú, que vinha com uma tropa de 400 homens, né? Olha só, não veio para dar as boas-vindas, né? Veio com vontade, era para matar todo mundo. Alguma coisa aconteceu e já Esaú olhou para ele e falou: Nossa, meu irmão, Deus me abençoou tanto, eu tenho muitos bens. Então, assim, ele estava vivendo tão bem que ele não tinha tempo para as coisas pequenas, né? Então, José estava prosperando tanto que ele não tinha mais tempo para as mentiras de Satanás. E assim é a nossa vida. A prosperidade não tem a ver com riquezas, mas tem a ver com descanso no Senhor. Ser próspero é descansar no Senhor. Como diz o pastor Bill Johnson, né, quando a tempestade vier, você ser capaz de deitar no colo de Jesus e descansar, como foi no barco, né? Botar a cabeça no travesseiro e descansar, né? Jesus dormiu enquanto a tempestade estava acontecendo. Que nós tenhamos essa
essa convicção. Só para ler o último texto, Daniel 5, 1, 4, e aí depois a gente amanhã lê o verso 6, falando ainda do terceiro selo. Daniel, capítulo 5, verso 1. Vamos lá para Daniel. Pega a sua Bíblia aí, ó. Daniel, capítulo 5, verso 1 e o 4. Então vamos lá. Ó. O rei Belsazar deu grande banquete, 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença de mim. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, né, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei, seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trovejaram, então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvor aos deuses de ouro, prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, uns dedos de mão de homem escreviam de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e seus pensamentos turbados. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Né? Então a gente vê aí o julgamento de Belsazar naquela mesma noite que ele chama Daniel, os sírios entram na Babilônia e destrói a Babilônia. Isso tudo a gente vê, né? A gente viu que era um povo que Deus tinha um propósito, mas eles, pela crueldade e a maldade, Deus também tirou deles essa, essa autoridade. Né? A herança vai vindo, vai ficando mais cruel, assim como foi os filhos de Salomão, né? Roboão, ele já era difícil a vida com Salomão, e aí Roboão vai e pesa a mão mesmo, com vontade. E aí Deus rasgou a Israel no meio, a saber, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Né? Tudo por causa da maldade daqueles que estão na frente, liderando a perversidade, a mentira, a corrupção. Deus vai tirando, a gente vê, toda hora muda de líder, porque eles não entram lá e entendem que é Deus fazendo aquilo. Eles acham, realmente eles acreditam que é eles, né? E aí, pronto, Deus fala: não, não vou tirar, filho, vou tirar. É você? É. Então tá bom, vou tirar você. Quando aparecer alguém que realmente entenda que é Deus que colocou, que é Deus, né? Ah, tem vários homens que surgiram na história que realmente fizeram a diferença aí, né? Que Deus nos permita ver alguns desses aqui no Brasil, em nome de Jesus, né? Amém? E que possamos ser nós, aqueles que vão fazer diferença, né? Que nós possamos olhar no espelho e ver esses homens. Spurgeon dizia que não apareceu ainda um homem, né? Que pudesse mudar a graça, né, da humanidade, né? Ele falava assim: se algum homem se existisse um homem capaz de mudar a história e fosse totalmente usado por Deus, é isso. Ele mudaria a história. Naquele dia, né, diz a história que havia ali isso, fugiu até a palavra, o nome dele, né? Ele pregava todo dia, ele levava uma alma para Jesus. Spurgeon, eu vou lembrar. E é bem legal essa história de Spurgeon, né? Porque Deus faz a obra agir. Eu vou lembrar do nome ruim quando some assim, né? Mas amém. Ó Pai, eu quero dar graças, pedimos que o Senhor nos abençoe, né? O Senhor nos direcione, que nesse dia o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, que sejamos esse homem, essa mulher, ó Deus, que leva o Evangelho para toda criatura, que faça a diferença, Senhor, que faça a diferença na vida daqueles que estão perto e longe de nós. Dá-nos a vitória nesse dia, Senhor. Nos abençoe.
nos direcione, livre-nos das tentações desse dia, livre-nos do mal desse dia, Pai, mas antes, resplandeça sua luz sobre nós, para que vidas sejam curadas perto de nós, assim como a sombra de Pedro curava muitas vidas, que nós não precisamos nem saber, mas que o Senhor mova as águas através dos teus filhos, é que eu lhe peço na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia e nos dê um dia vitorioso em Jesus.